E hoje o Atlético já está treinando, já está trabalhando na Argentina, né, o Fael? E o time embarcou completo. Como é que você me informa aí esse jogo da Sul-Americana com Godoy Cruz amanhã, Fael? Completo não, Léo. Pelo contrário, tem grande ausência, que é a ausência do Lianco, dos jogadores de linha. No primeiro semestre você tem destaque do Coelho e do Rubens. E na média até agora, em agosto, com a ausência do Rubens, o Lianco se torna um grande nome de linha de desempenho e regularidade no Atlético. É quem passa a confiança, principalmente porque na ausência dele, no contra Mirassol, Maringá, Vitória, os substitutos tiveram lances que você falava, não, talvez o Lianco nesse lance a gente teria um desempenho diferente. E contra o próprio Grêmio, a bola parada ali também deixou a desejar. Falando de quem está em campo, eu acho que interfere também a escalação do jogo contra o São Paulo. Principalmente, Vitor Hugo vai jogar lá, tá sem ritmo, eu já colocaria o Vitor Hugo para reforçar esse lado esquerdo, junto com o Júnior Alonso, e talvez descansaria o Arana, já que vem numa sequência pós-lesão. Maravilha, então daqui a pouquinho outras informações do Atlético, que depois do Mundial deu aquela caída, né? Não engrenou, né? Tem a reportagem especial sobre isso. Já estou fazendo quebra-cabeça aqui agora, Léo. Maravilha, então. Vamos aqui na tela. 4 derrotas, 1 empate e só uma vitória. Essa é a conta do Atlético no retorno do Brasileirão. Números que deixam o clube com o segundo pior aproveitamento do campeonato após o Super Mundial. Apenas o Bragantino, único time superado pelo Galo nesse período, ficou abaixo da equipe alvinegra. Contra o Grêmio no último domingo, faltou até argumento para explicar mais um resultado negativo. Tem muito o que explicar, eu acho que o adversário soube se defender, tinha jogadores de velocidade em contra-ataque e acabamos falhando dentro da nossa casa. Em 11º lugar, com 24 pontos, o Atlético está dividido no Brasileirão, olhando para cima e sem esquecer da parte de baixo da tabela. Afinal de contas, neste momento, o time mantém exatamente a mesma distância do G6 e da temida zona do rebaixamento. Por conta dos playoffs da Copa Sul-Americana, disputados no mês passado, o Galo tem uma desvantagem nesse histórico recente. Desde que a bola voltou a rolar por aqui, o time teve 2 jogos adiados, contra o Sport e diante do Fortaleza, ambos dentro de casa. Apesar do rendimento questionável no Brasileiro, o Atlético alcançou objetivos importantes em outras competições. Pela Copa do Brasil, por exemplo, o clube eliminou o Flamengo. Já pela Copa Sul-Americana, o Galo venceu o Godoy Cruz e vai jogar com a vantagem do empate amanhã na Argentina. O duelo vale uma vaga nas quartas de final. Entre pontos positivos e decepções, esse tem sido o Atlético, após a pausa do Super Mundial. Vamos lá, após a pausa aqui, Galo e Bahia. O Galo tem um chute no gol com defesa do goleiro, apenas numa falta do Hulk. Galo e Palmeiras, das piores atuações do Atlético da era Cuca, de todas as passagens dele aqui. 2 gols graças à bola parada do Hulk e apenas uma defesa do goleiro também em bola parada do Hulk. Aí vem derrota para o Flamengo, que por incrível que pareça foi a melhor das atuações. Ganhamos do Bragantino com uma mais 3 substituições forçadas do Bragantino, empate com o Vasco e derrota em casa para o Grêmio. Muito mais do que isso, preocupam as atuações, porque o Galo vem utilizando os times principais, titulares. Não foi como o Iquique fora de casa, com reservas nesse período. Deixando o brasileiro indo para a Copa, atuação contra o Bucaramanga fora, atuação contra o Godoy Cruz aqui, não enche os olhos. Então, da pausa do Mundial para cá, quando a gente imaginou que o Cuca ia corrigir alguns pontos, que a gente teria evolução em saída de bola e outras situações, o Galo recuou, deu passos para trás, tendo o Flamengo como uma ilha nesse momento. Os 3 jogos com o Flamengo como uma ilha de boas atuações, pelo menos de um time que quis propor alguma coisa. Preocupa o atleticano não só para o Campeonato Brasileiro, porque é a hora que você tem que criar uma gordurinha de pontos nesse momento, mas também para a Sul-Americana e para a Copa do Brasil, porque é um confronto direto em Minas Gerais. Mas bem, vamos aos números então para vocês esmiuçarem aí na arte do Rafa Sena. O aproveitamento do Atlético pós-mundial, e você tem os times todos aqui colocados, né, com os jogos, a pontuação e o rendimento. Que comparações, que análises a bancada pode fazer aí? Ô, Léo, se o Galo consegue eliminar o Cruzeiro e avança na Sul-Americana,
inevitavelmente ele tem que rodar o time em alguma competição. E se você for avançar nas Copas, a tendência é isso acontecer no Brasileiro. A gente viu o que aconteceu ano passado. Então, com os titulares agora, a gente não conseguiu criar essa gordura. E se desenhar o cenário que eu estou falando, é maravilhoso para as Copas, mas pode gerar uma dor de cabeça no Campeonato Brasileiro, principalmente porque ano passado a gente viveu esse filme. Eu acho que o Cruzeiro, o grande problema dele, daqui a pouco eu falo também, vai ter Joga amanhã a Copa Sul-Americana. Depois do resultado com o Grêmio em casa, 3-1 de virada, jornais argentinos dizem que o Atlético vai chegar abalado na Argentina. Vamos relembrar o que foi dito depois desse jogo com o Grêmio, o que aconteceu, para que o Fael diga o que precisa ser evitado e o que precisa ser feito. Eu vi que o torcedor pegou o pé de jogadores que entraram e não renderam, pegou o pé meu, e com razão. O time dele pode jogar mais, pode jogar o segundo tempo igual jogou o primeiro e não está jogando 2 tempos iguais, então ele tem toda a razão. Tem muito o que explicar, eu acho que o primeiro tempo controlamos, fizemos um bom primeiro tempo e infelizmente tomamos um gol de bola parada. Quando você toma um gol, como você tomou em cima da hora no primeiro tempo, é uma ducha muito grande, ele abate a todos. Aí você perde um jogador expulso onde você já tinha improvisado ele ali, aí fica mais difícil, né? E quando você põe um jogador como o Júnior Santos para fazer esse corredor ali, você não está pondo ele na lateral, você está pondo ele na ponta para fazer a jogada, mas ele não vai ter a marcação, né? E infelizmente numa saída de bola errada a gente acabou tomando o gol. Muito antes de chegar nessa etapa de empilhar atacantes, o Atlético precisa mostrar um mínimo de futebol. O Hulk está jogando abaixo do que a gente sabe que ele pode jogar. Até o Rony, que por mais que o torcedor questione, está muito abaixo do que ele pode entregar. Aí você tem o Arana, você tem N jogadores. O Alonso, que eu nunca fui assim, de achar um jogador espetacular, mas está muito abaixo do que ele pode entregar também. Por isso a cobrança começa pelo Cuca. Porque antes de tomar o gol, o time já não apresentava nada. Antes de descaracterizar, como ele cita na coletiva, a equipe, o Atlético já apresentava esse problema na saída de bola. E isso vem acontecendo em várias partidas. Agora há pouco eu citei vários jogos em que o Atlético não chutou no gol. E o Atlético, contra o Grêmio, a gente não vê o goleiro do Grêmio sendo bombardeado, fazendo defesas. Então é algo que o Atlético precisa mudar. A forma como vem, principalmente, construindo seus jogos, como vem armando, e o Cuca precisa tirar mais desse time. Eu tenho que cobrar de tantos jogadores que, nesse caso, a gente centraliza a cobrança para o Cuca. Perfeito, Fael. E pela Sul-Americana, na noite passada, no Maracanã, o Fluminense